Meus irmãos, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, aos Espíritos maravilhosos que nos tutelam, que zelam por nós e que às vezes nós até não percebemos, mesmo sendo estudiosos dedicados do Espiritismo. Não somos palestrantes, como todo mundo sabe. Todo mundo já me conhece, a velha, a mulher que sempre viveu dentro desse processo da doutrina dos Espíritos, buscando estudar, para aprender, para melhorar eu, Espírito encarnado. O corpo, eu agradeço a Deus, a beleza do corpo, esse corpo perfeito, sente dores? Sim, sente dores. E é uma coisa natural, mas isso não me enfraquece o momento de estar sempre pesquisando, estudando diariamente. Meus irmãos espíritas, amigos, façam o Evangelho no lar diariamente. Nós estamos em uma fase de vida que precisamos ter mais critérios com a grandeza espiritual. Estamos levando a coisa muito assim, sem uma certa... Não quero dizer com isso que isso seja uma generalidade, não, absolutamente. Mas tem muitos aqueles, estamos conversando mais para espíritas, porque aqueles outros curiosos poderão dizer, não, é isso mesmo, Dona Deja é uma pessoa idosa, já não está mais, mas eu tenho isso dentro de mim, esse critério grandioso do reconhecimento da doutrina espírita que vem nos trazendo. Nós somos, meus queridos amigos, espíritos encarnados. Eu estava fazendo aqui, eu adquiri esse livro há alguns anos, né? Há alguns anos, aqui o livro de Edgar Armand, é um livro assim maravilhoso. Eu adquiri esse livro em 1970. Foi a aquisição de que eu adquiri esse livro. E venho lendo sempre, às vezes eu deixo, porque tem outras obras. E fiquei assim, meu Deus do céu, às margens do Rio Sagrado. Edgar Armand, ele faz aqui um trabalho sobre colônias espirituais. Nós, espíritas, pensamos no nosso lar. Não é isso. Tem milhares e milhares de colônias. Essa aqui, que Edgar Armand sintetiza, estuda, pesquisa, ela é a Sirineia. Ela fica na colônia da Índia. E fala sobre Ganges. O rio Ganges, quem não conhece, quem não já ouviu falar? É aquele rio onde até hoje pessoas vão lá se banhar com aqueles critérios. Antigamente, na época aqui, 1970, existia o 1967, existia aquele fileiras de pessoas indo para o rio Ganges. Eles levavam os cadáveres para serem incinerados e jogava cinza ali. E aqueles que tinham posses saíam em barcas distribuindo a cinza pelo rio afora. Mas nós sabemos que o rio Ganges, ele proporciona a todos que lá estão fé, credibilidade, e adquirem a grande riqueza da vida, que é o processo do conforto. O conforto espiritual que a gente dissimula. O conforto espiritual. Isso que nos dá uma grandeza. E eu aqui escolhi diversos, falando aqui com o nosso amigo, escolhi alguns capítulos. Fiz aqui um relato rápido, porque não tive assim muita condição de escrever, devido à dor no braço. Então ele fala sobre o rio. Então nós antes vamos falar sobre alguns elementos, homens extraordinários. Citei somente 3, são milhares, mas citei Venofledo de Toledo, Edgar Armand, o nosso amado e querido Chico Xavier, que é considerado o filho privilegiado de Deus, Chico Xavier, e o Valdo Vieira, que realmente trabalhou nas obras de Dr. André Luiz,
mas sempre tem seus caminhos a seguir. São modificações que fazem. Isso não tem nenhuma importância. Muitos são infinitos os componentes do nosso amado Chico. É muita gente que trabalhou com o Chico. Muita. Quando Edgar Morin fez o relato do espírito de Martim, que foi um espírito que desencarnou na Rússia, naquela época, chegando ao umbral, que ele não conhecia nada, chegando ao umbral, pelos colaboradores do mundo espiritual. Você vê que até para a gente ir para umbral, existem assim espíritos que são beneméritos, porque são classes, não é um umbral só. Porque o umbral, ele é um estado mental de cada um. Eu posso ir para um tipo de umbral, como eles falam, umbral inferior, umbral no médio, umbral superior, de acordo com o que a gente estuda, do que a gente pesquisa, do que a gente faz. Isso vai muito, cada um tem o seu umbral. Umbral não é um ponto localizado, é um quadro de estado d'alma. Então, quando é o nosso querido Edgar Morin, que levou Martim, porque em processo de mediunidade, de transposição espiritual, ele levou Martim, que era um amigo conhecido dele, chegando ao umbral, resgatado pelos colaboradores do mundo espiritual, no qual fez parte em desdobramento de colônias. Qual é a colônia que ele foi? Ele foi para Sirinéia. Então lá ele encontrou diversos outros companheiros. Relatando grande realidade, essa colônia fica na região da Índia, sobre o Ganges. Nós já ouvimos falar tanto, visto na ótica do plano espiritual, isso desde 1957. Ficou internado muito proficiamente, mostra o valor dos estudos que precisamos praticar. Nós, os espíritas, precisamos ter conhecimento de tudo isso. Embora não tenhamos, assim, um conhecimento amplo, mas um pouquinho que a gente vai pescando aqui e ali já serve, já nos ajuda quando deixarmos o corpo físico. Então, ele fala, a natureza espiritual evangélica realizadas na Terra, o surto cada vez mais amplo do materialismo, oferecendo ao homem um mundo encantado. Alice no País da Maravilha. Em grande parte negativa. Daí o fato de ser nós, os espíritas, temos a felicidade de encontrarmos um Allan Kardec, que pela misericórdia de Jesus nos concedeu o Espiritismo. E é através do Espiritismo que nós temos as obras, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Gênese, Livro dos Médios e muitas outras obras, né? As grandes revistas espíritas. Sem uma doutrina de alerta que melhor esclarece para a valorização do homem encarnado, no preparo de fronteiras, no preparo para fronteiras da morte física. A Terra, meus irmãos, é uma escola de iniciação espírita. Muitos dirão, não será isto uma fantasia? O Espiritismo é uma doutrina racional, meus irmãos. Descarta
o problema de crenças da fé cega. Poderei mesmo acompanhá-los utilizando a volitação nessa grande excursão. Isso foi a pergunta que Martim fez aos espíritos que iam dirigir ele para mostrar o que quer dizer mundo espiritual, o que quer dizer crosta espiritual, quer dizer colônias espirituais. Ele diz: será que eu sou digno? Será que eu tenho condições de acompanhá-lo? Será? Claro, meu irmão, você tem. Deus não dá fardo pesados a ninguém. Se aqui eu estou para lhe conduzir, é porque você é merecedor. Vamos conhecer o que nos cabe. Não é o todo o universo, mas o que nos cabe, o que nos foi realmente traçado para que você se conscientize que você hoje é um espírito desencarnado, que foi resgatado do umbral. Que umbral foi esse? Médio umbral. Ele era uma pessoa que se dedicava muito ao estudo, dedicado, esses homens assim, e mulheres que se dedicam a estudos, a pesquisas, ao aprendizado, são realmente heróis. Vencem os obstáculos cruéis que a vida vem nos proporcionar, de dor, de sofrimento, de situações que a gente não gosta, né? Aí ele fala: sem dúvida alguma que podes qualquer... Agora ele advertiu: tenha cuidado com pensamentos negativos, porque eles serão verdadeiros obstáculos. Porque eles poderão entrar em lugares onde tem espíritos trevosos, e eles, dentro de um padrão de equilíbrio do pensamento voltado para Deus, voltado para as colônias superiores, eles passam despercebidos. Mas no momento que ele fragiliza, que ele demonstra qualquer coisa que caia a vibração, ele será visto. E nesse visto ele poderá ser perseguido. Então ele adverte sobre a questão do pensamento. Isso, meus irmãos, até em tudo. Porque se um irmão me pergunta alguma coisa, eu tenho que ter a dignidade de ser fidedigna. Não estou mais na condição de estar com conversas fragilizadas. Sim ou não? Não. Nós temos que ter realmente essa fidelidade. Fidelidade. Tanto que, meus irmãos, fazendo aqui um parêntese, eu quero lhes dizer que nós precisamos ter a confiabilidade de sermos dignos até quando vamos ao médico. Quando eu me dirijo a um médico, eu falo primeiro do que ele. O que eu estou sentindo. Porque qual é a pergunta do médico? O que foi que ele trouxe aqui? A qualquer paciente. Então eu vou dizer: senhor, eu venho aqui na condição de um paciente que estou sentindo algo. E você, como médico que é, um servo de Deus, e que eu já fiz as minhas preces, as minhas orações aos amigos espirituais, a Jesus, que lhe ilumine para que a sua caneta dê um diagnóstico que venha prescrever o remédio que eu estou precisando. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Sim, sim, não, não. Esta é a figura do paciente. Nós estamos aqui como pacientes. Paciente nesse grande laboratório, nesses grandes laboratórios espirituais. Olhando essa grandeza, fazendo de retorno a nossa viagem, meus irmãos. Todos nós vamos retornar. Estamos aí com um certo receio disso, daquilo, do enfermidade tal, enfermidade qual. Não tem nada a ver. Tudo passa. Quantas já tivemos? E aí vamos chegando a essa condição de aprendizado. Chegando à colônia de Cireneia, o nosso querido espírito,
ele teve a ventura de conviver, como ele diz, a minha maior grandeza foi ter convivido com o Espiritismo. Você vê como isso favorece tanto. O estudo. Tinha a ventura de conviver na Terra com seguidores do Espiritismo, da doutrina que se propunha restabelecer o cristianismo primitivo, animado por um impulso irresistível nas hostes sagradas. Inscrevi-me em uma escola de iniciação evangélica. Devotei-me ao serviço do meu próximo, realizando algo útil, recomendado pelo código divino que Jesus nos legou, à humanidade, como regra de vida moral, reta, perfeita e justa. Cheguei a Cirinéia. O espírito chegou a Cirinéia com o companheiro, em estado semi-inconsciente. Porque quando a gente desencarna, a gente não tem logo uma consciência. Até a consciência de que já perdeu o corpo não é logo imediata. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso vai muito de conduta para conduta, de comportamento moral, meus irmãos. Aquelas pessoas que se dedicam ao amor ao próximo, nas hostes sagradas de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um carrega em si as suas inflamações, as suas dores, ou seus despertar. Eu, meus irmãos, me perdoem falar assim. Espero passar por colônias que venham me proporcionar no mundo espiritual conforto, alívio, porque eu venho lutando. Não sei se os mereço, não sei, mas é uma luta incansável, constante, porque no mundo espiritual essa chegada ali a algumas colônias, estamos falando aqui de Cirinéia, que fica na Índia, sobre o rio Ganges, como ele fala assim, que maravilha, meu Deus, vendo aqueles espíritos cheios de amor, cheios de sabedoria, que vinham com aquelas padiolas, todo assim carregando aqueles nós, não me carregou, sem saber nem quem eu era. Será que não sabia? E que era irmãos. Quem eram eles? Os irmãos samaritanos, que foram aqueles que primeiro desencarnaram, os humanos que primeiro desencarnaram, e que foram internados nessa grandeza. Os lugares que eles iam levando esses enfermos desencarnados eram lugares maravilhosos, reconfortantes, de repouso, para tratamento de conforto espiritual. E sempre com aquela conversa de bom ânimo, de coragem. Benditos sejam eles que foram os primeiros humanos desencarnados, que após a minha morte, lugar de pouca luz, onde havia árvores, pássaros, ruídos, murmúrio de rios. Que grandeza, meus irmãos! Eu não pude dar continuidade aqui, meus irmãos, ao trabalho escrito, como eu já falei. Mas como vai ter realmente um trabalho assim de pesquisa, de avaliação, aí feito pelos nossos irmãos, que são os que vão catalogar o que deve ser dito e ficado, e vamos aqui fazer aqui a leitura de um capítulo. A gente diz assim, vivendo e aprendendo. Mas Edgar Moon diz assim, vendo e aprendendo. Já dentro do mesmo esquema, mas sai um pouco assim daquela rota que a gente vem falando. Horas mais tarde, no cimo central do templo onde ele se encontrava, contemplávamos o disco rubro do sol, mergulho no horizonte poente. A essa hora, a neblina leitosa do rio
tornara-se muito mais densa e se fizera laranjada, tremulando como uma espuma leve e mais leve para os peregrinos seminus, de braços e rostos alçados para os céus, penetravam nas águas escuras, cantando mantras. O que é mantras? Só repetição, a prece que você repete, a repetição aquelas palavras lindas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo fará. Essa repetição ficou como mantra, que é uma linguagem indiana. Dando graças ao Senhor pela alegria daquele momento. Aquele momento grandioso. Naranda, que é o mestre onde ele estava, ao meu lado, meditativo, disse que falando consigo mesmo: toda vez que vejo este espetáculo, como agora lembro-me de que quando a alimentação escasseia e a fome devasta essa grande nação, que é a Índia, mesmo assim, as multidões afluem para o rio, quanto homens e mulheres, muitas destas com filhos nos braços, esqueléticos, mas exaltados pela fé. A fé que levava, que é isso que tem que alimentar os espíritas. Os espíritos têm que alimentar esse sentimento de fé, de credibilidade. Eu confio, não duvidar. Ter cuidado, meus irmãos. Estudar sempre. Pesquisar. Eu lhes confesso, estou sempre no celular assistindo palestra de todos esses nossos irmãos. É porque a memória hoje, eu nunca fui inteligente. Não dá para assimilar, mas aquilo eu sei, que dentro dos nossos neurônios ficam gravados para a eternidade. Então, acreditando piamente nessa gravação dos neurônios, eu continuo estudando, lendo, mesmo sem ter o dom da expressão, o dom da palavra, o dom das colocações. Mas não posso deixar de ficar feliz com o convite aqui dos irmãos que creem na minha insignificante pessoa. Se meu irmão, você pode falar perfeitamente. Faz parte do Jesus de Nazaré, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que em 1942 eu já frequentava. Era menina, eu ia para a mediúnica. Eu ia. Naquele tempo não tinha essa classificação, essas coisas. Depois, inclusive, só era a mediúnica que existiam. Não existiam as doutrinárias, que até eu posso dizer, quando aqui veio ter as doutrinárias, aqui em Feira de Santana, no Centro Espírita de Nazaré, foi na época de seu Dória, Elísio da Rocha Dória, que chegou aqui, em Feira de Santana, trabalhando no Banco do Brasil, que disse: não, precisamos ter 2 dias na semana para explanar o Evangelho. Fazer a leitura e cada um entendia, era um centro lotado, cheio de pessoas. E tinha as mediúnicas também. Terças e quintas, as mediúnicas. Isso não podíamos jamais deixar. Mas é isso. A gente vê como as coisas vão tomando caminhos para o crescimento espiritual. Hoje, graças a Deus, 2021, nós temos um Jesus de Nazaré super avançado. Eu posso dizer isso e não peço modéstia. É um centro de estudo, é um centro de pesquisa, é um centro onde tem uma direção que se harmoniza cuidadosamente e está prestando esse serviço de esclarecimento doutrinário àqueles que às vezes desconhecem, que ainda estão num mundo muito alheio, que ainda não se percebe como espírito encarnado que são. Mas graças a Deus, obrigado, meu Deus, por termos pessoas dedicadas que ampliam esse trabalho valioso, extraordinário, que é da doutrinação, ou seja, do esclarecimento espiritual através do Evangelho de Jesus. Dessas obras codificadas por Allan Kardec,
que é justamente essas obras grandiosas que nos proporciona essa grandeza de termos outras obras, tomar conhecimento de outras obras. Não é somente tudo, tanta coisa linda. Meus irmãos, às vezes até eu tenho comentado, até no Jesus de Nazaré, quando eu estava em atividades assim que a gente falava. Nosso irmão Maurício Crispim leu em um mês uma coisa que eu fiquei assustada, 50 obras. Também os livros variavam de tamanho. Meu Deus do céu, eu levo 50 dias para ler um livro pequeno, ou mais. Então, isso você vê como nós precisamos, a carência de estarmos procurando esclarecer. Espírito que somos. Nós não somos esse corpo. Esse corpo passa. Esse corpo é como estou aqui com esse livro na mão. Onde está, a grandeza está aqui. Mas se eu não estudar, se eu não ler, eu não vou saber o que tem aqui. Como é que eu posso saber se ele ficar fechado, guardado na estante? Então é o caso do corpo. Então o corpo, que o espírito que está aqui encarnado, ele tem que procurar pesquisar. Vai à frente, vai à luta, para que tenhamos tirar proveito da oportunidade da encarnação. Não é esse proveito assim de egoísmo, não. É o proveito de esclarecimento, de saber, eu sou um espírito. Precisamos ter essa consciência. Eu observo, meus irmãos, até eu tenho assistido aqui, missas, lhe digo, e são alguns sacerdotes, falando de espiritualidade, falando de sermos espiritualizados. Ora, se uma igreja católica, onde um sacerdote fala de necessariamente da espiritualização, nossa, imagine a doutrina dos espíritos. Nós temos que ser espiritualizados. E cada um tome conta de si. Não observem a vida do outro. Vamos deixar essas coisas. A não ser que posições grandiosas que muitos se apresentam. Aí é válido. Aí é grandioso. Mas coisas que às vezes a gente tem sempre aqui essa maneira de censura. Peçamos socorro a Deus. Meus irmãos, eu oro diariamente, constantemente. Eu me deito para repousar o corpo, cerro os olhos, estou sempre em meditação. Porque já senti, hoje em dia, o aprendizado da dor, que é a grande escola da vida, que me deu muita força. Não tem outro meio, meus irmãos. Não tem, não existe. Tudo lindo, tudo maravilhoso, você é jovem. Pessoa é jovem, que maravilha! Você está com seu filhinho lindo ali no braço. Mas se ele tiver uma enfermidade, você cai por terra. Como a gente vê nos apps da vida, né? As pessoas clamando por prece. E eu acho interessante. Prece de Allan Kardec. Por que prece de Allan Kardec? Como o povo está carente de oração. Então precisamos valorizar. Nós, espírito encarnado, nós estamos desperdiçando a encarnação. Valorizemos. Eu me curvo, meus irmãos, com muito respeito, uma solidariedade plena ao Jesus de Nazaré, Centro Espírita de Nazaré, e com essa direção que estamos hoje atravessando. Pessoas dedicadas, pessoas que se empenham. Não quero com isso estar jogando confetes, não. Absolutamente, porque Deus sabe do meu ser. Eu reconheço, eu nunca fiz isso. Eu fui presidente de Nazaré, nunca fiz isso. Então a gente vê a diferença. Digo, meu Deus, fui presidente tanto tempo, não fiz nada disso. Você vê. Então a gente vê como as coisas vão. E outros que virão, claro, que serão muito mais ampliados os trabalhos, a dignidade, os efeitos. Ô meu Pai, muito obrigado pela oportunidade. Dando continuidade aqui à leitura, meus irmãos, peço licença e permissão a vocês, a audição de vocês. Ouçam sem crítica, pelo amor de Deus. Tenham piedade, chame por Deus, pelos seus anjos guardiães e espírito protetor. Como está no Evangelho, não deixe de orar pelos seus anjos guardiães. Nós somos pessoas falíveis, que somos submetidas a quedas, a muitos erros. Ninguém está aqui como santo, não. Isso aqui é escola.
Para isso a gente sente dor, para poder a gente aprender. A gente aprender. Não tem um clamor. Eu queixo assim, doutor, eu estou com dor aí, isso é natural. Mas não tenho revolta, absolutamente. Eu sou merecedora. Eu sinto realmente que vai expurgando as maledicências. Quando eu era jovem menina, eu fazia arte. Fazia arte. Então a gente vê. Depois que a gente vai ficando adolescente, vai melhorando o sentido. Mas quando é menino, faz coisa do arco da velha. Por isso que o nosso querido Chico Xavier escreve um grande livro, O Pequeno Morto. Crianças que faziam perversidade com animais. Então a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado. Agradeço aqui piamente esse trabalho grandioso que o nosso querido Beto vem desempenhando. Eu vou fazer mais um parágrafozinho aqui, meus irmãos, com permissão de Deus, de vocês e do nosso querido amigo. Enquanto se passava na terra, ficou assim uma coxa de retalho, né, meus irmãos? Ficou assim fragmentado. Mas vocês, com a inteligência, vão catalogando. À beira do rio, pelos amplos portões laterais do templo, que é um templo. Existem templos no mundo espiritual. Templos, pelo número incomensurável. A colônia que está no Rio de Janeiro não é a mesma aqui da Bahia. Quanto mais a da Índia. Então existem templos maravilhosos. Contudo, nós volitamos. Precisamos aprender a crescer, a volitar e vigiando, fazendo diversas visitas a muitos dos nossos irmãos. Então ele dizia que se sentia humilhado de ver tanta grandeza e que nada tinha feito. Esse espírito maravilhoso que desencarnou, que foi resgatado por Naranda, o mestre da colônia do Nirvana. Então que Jesus nos abençoe. E ele continuava meditando, e o livro é grandioso. Procurem ler para entender melhor e fazer uma palestra grandiosa nessas lives que Beto tem proporcionado. Que Jesus abençoe a todos vocês e ilumine. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, pois são vossos o reino, o poder, a glória. Viva Jesus! Que Jesus nos abençoe, te dê anos de vida e saúde, meu filho. Paz e luz, continue na sua batalha. Você é um lutador. Está fazendo a sua parte. Jesus te fortaleça, te ilumine. E Jesus de Nazaré, o nosso centro espírita, está ali de portas abertas, nesse clima de lives, para que todos os que desejem assistir, aprender e alguma crítica, deixar de lado. Pega um baú, pega e tranca. Tenhamos cuidado, que o ser humano não é brinquedo, não. Muita paz. Obrigado, Beto.